Nós já fizemos o vídeo de unboxing desse cara aqui, nós comparamos ele com outros notebooks e até fizemos lives testando ele ao vivo aqui no canal. E então chegou a hora de finalmente fazermos o review desse notebook que é o novo Alienware M15R7, né? Essa atualização da Alienware que substituiu o M15R6 que tinha desde o ano passado. E eu vou te falar que eu acho que finalmente temos aqui um Alienware perfeito ou quase perfeito, porque tem alguns pontos, né, onde ele poderia melhorar, que ele não melhorou, mas no geral eu acho que a evolução do M15R7 foi muito grande se comparado com o M15R6, que era a sua versão passada. Tá certo que tudo isso custa um preço, não estamos falando aqui de um notebook barato. Você paga um preço alto por ter aqui um notebook quase perfeito, né? Ele custa hoje, preço base, cerca ali de 15 mil reais, o que é muita coisa. Em promoções, ele já chegou a aparecer umas 2 vezes ali por 12 mil reais, mais ou menos. Então, mesmo em promoções, estamos falando de notebook caro, mas sim, eu acho que se você tem essa grana, eu acho que vale muito a pena vir para esse cara, porque ele vai te entregar diferenciais que outros notebooks não te entregam, principalmente falando da tela que veio nele. Dentro desse cara aqui, você vai ter um conjunto i7-12700H, que a gente já viu tá muito forte desde lá do Zephyrus M16, que a gente testou, né, esse mesmo processador por lá. A placa de vídeo aqui é uma RTX 3070 Ti, o que dá uma animada, já que teoricamente é para ser melhor do que a RTX 3070, para quem acompanha o canal já sabe, né, a resposta disso. E a tela que eu falei que estava com alguns diferenciais, e um desses diferenciais é que ela já é de 240 Hz. Mas apesar de tudo isso, sim, tem algumas observações que você precisa ficar atento, né, na hora de comprar esse cara. Então vamos lá, vamos fazer o review completo. Deixa eu passar para vocês quais foram as nossas experiências depois de algumas semanas de uso aqui do Alienware M15R7. Bora! E bom, pessoal, esqueci de pedir na introdução, então não se esquece, deixa seu gostei, isso apoia demais aqui o nosso conteúdo. E vamos começar falando um pouquinho sobre a construção desse notebook aqui, que tem vários pontos positivos e um ponto que não foi corrigido desde a versão passada. Esse notebook tem um design muito interessante e diferenciado, porque ele é todo arredondado nas bordas, né? E isso traz uma pegada mais premium nesse modelo aqui. A gente vê vários notebooks aí indo para uma pegada mais quadrada, reta. Aqui nós temos justamente o contrário. A tampa dele é toda de metal, inclusive com o logo da Alienware ali, que é RGB, personalizável, você pode trocar as cores se você quiser. Já o resto do notebook é tudo plástico, tá? Com uma observação para o Palm Rest, que é onde fica ali o teclado e touchpad, porque ali é um plástico também, mas ele tem um acabamento diferente, um acabamento um pouco mais emborrachado, mas ele não é tão emborrachado como, por exemplo, o Zephyrus, que parecia realmente uma borracha ali. Aqui no Alienware é um plástico, você sente que é um plástico, mas ele tem uma textura um pouquinho mais macia, né? Um plástico mais trabalhado. E eu vou te confessar que eu até prefiro assim, se comparado com o do Zephyrus, que era um borrachão, muito borracha mesmo, marcava muito os dedos. A parte de baixo desse notebook e a parte de trás são de plástico, plástico mesmo, tá? Um plástico mais liso. Inclusive na traseira nós temos ali um LED RGB contornando toda a estrutura, uma marca registrada, né, de notebooks Alienware. E esses LEDs agora também são personalizáveis. Então todos os LEDs desse notebook estão personalizados para você poder customizar da forma que você quiser. O que eu falei que esse Alienware não corrigiu da versão passada é um probleminha com relação à dobradiça desse notebook. Muitas pessoas no R6 comentavam que conforme você abaixava a tampa, levantava a tampa do note, fazia um certo barulhinho, né, como se estivesse rangindo aqui a dobradiça, e isso continua acontecendo aqui no M15R7. Eu sinceramente não sei explicar que barulho que é esse, se é peça mal encaixada, se é alguma peça quebrando. Não parece ser nada quebrando ou nada com defeito, é simplesmente uma característica mesmo. Parece que tem alguma coisa aqui dentro que conforme você abaixa ou levanta o note, ela meio que vai se contorcendo, né? Até hoje não vi relatos de pessoas reclamando da dobradiça quebrada, até porque a dobradiça parece ser muito resistente, né? É uma dobradiça inteiriça, mas esse barulho pode incomodar. Dá só uma olhada de como é que é. Outras duas coisas que eu queria falar com relação a esse Alienware é que, primeiro, é um notebook meio pesado, tá? Ele pesa 2,6 quilos, então na mochila ele vai acabar fazendo bastante peso, mas eu achei ele até que fino, tá? Ele tem apenas 2,3 centímetros de espessura e é bem agradável na pegada, apesar de ser pesado. A gente vê alguns notebooks gamers chegando a 2,5, tem notebook que chega a 3 centímetros de espessura. Aqui eu achei que, apesar do hardware ser muito parrudo, ele ser basicamente um mini PC e bem pesado, ele é até que fino, bem agradável, né, de você transportar e tem uma portabilidade bem interessante.
Em compensação, é bom lembrar que ele tem a famosa bundinha atrás, tá? O notebook sedã, deixando ele maior do que o notebook de 15.6 polegadas que não tem essa traseira. É bom você saber disso porque tem algumas mochilas que talvez ele não caiba. Inclusive, eu recomendo demais a mochila da própria Alienware que eu ganhei no evento, tá? É uma mochila muito boa e inclusive cabe esse notebook aqui tranquilamente. Sobre o teclado e touchpad, nós temos uma boa novidade aqui. Agora o teclado é ABNT, então tem o C cedilha, tem os acentos, todas as teclas do padrão brasileiro, tá? Só o ponto de interrogação que ele fica deslocado para baixo e não fica exatamente do lado do Shift. Então, talvez demore um pouco para acostumar, mas já é ABNT. Isso é uma grande evolução, já que muita gente não comprou o Alienware ou o Dell G15, porque o teclado deles antes era internacional, era o padrão ANSI. Agora não, eles já trouxeram padronizados aqui para o Brasil. Inclusive, esse teclado agora tem as teclas mais altas e mais durinhas também. Ele não chega a ser um teclado mecânico, e não é, de fato, é de membrana ainda, mas para quem curte um teclado mais tátil, esse Alienware tá mais nessa pegada, tá? Diferente de outros notebooks como os da Acer, por exemplo, que já apostam em um teclado mais molinho, né? Um teclado mais sutil ali. Aqui não, as teclas estão realmente um pouquinho mais durinhas, que para jogos talvez seja interessante. Outra grande mudança é que agora o RGB aqui do teclado é a per key, que eles chamam, né? Ou seja, RGB por tecla. Então não é um RGB dividido por zonas no teclado. Cada tecla embaixo dela tem um LEDzinho RGB que você consegue personalizar para você criar efeitos de iluminação seus, iluminar teclas específicas, ou até mesmo nos presets de iluminação, que é o que está rolando aqui agora, por exemplo, né? Eles ficam mais suaves, eles ficam mais gostosos de ver, porque realmente cada LED é controlado individualmente e não 4 zonas aqui separadas, que deixa às vezes o efeito de LED meio quadradão. Já o touchpad desse notebook é simples, tá? Pequeno, sem nada de muito especial, lembra muito o touchpad do Dell G15 também. Eles meio que consideram que você não vai usar o touchpad desse cara, você vai usar mais o mouse, então o espaço desse touchpad é bem pequenininho se comparado com outros notebooks. E outra coisa, o botão de liga e desliga fica fora do teclado, então ponto positivo, e também permite que você mude o efeito de iluminação dele, é esse logo, né, do Alienware, você consegue mudar o efeito de iluminação, e também se estiver acontecendo alguma coisa com o notebook, tipo bateria acabando, coisa do tipo, esse logo vai mudando de cor para te avisar também de vez em quando, mas enquanto ele estiver normal, aqui a LED ela vai corresponder ao que você configurou. A gente tinha comentado no review atrás que o Strix tinha um show de luzes RGB. Eu ainda acho que o Strix ele tem um show de luzes mais fortes do que aqui no Alienware, mas os LEDs do Alienware são mais personalizáveis. Então aqui você pode montar um notebook mais com a sua cara. São LEDs mais discretos do que a gente vê no Strix, mas pelo menos são todos customizáveis, inclusive o logo que está na tampa do próprio notebook. Na parte de conexões, esse Alienware se mantém no padrão, nem menos e nem mais do que o normal. Ele tem 3 portas USBs A 3.2 Gen 1, sendo que uma delas é PowerShare, né, para você carregar dispositivos. Tem uma USB-C Thunderbolt 4, que inclusive tem saída de vídeo, é compatível com Power Delivery, né, para receber carga por ela. Tem uma porta HDMI 2.1, um RJ45 para conexão via cabo de até 2.5 gigabits por segundo, uma porta P2 Combo para headset, né, fone e microfone, e, por final, a entrada de energia padrão. Nada demais aqui, ele tem apenas o esperado de um notebook gamer, nem mais nem menos. E bom, pessoal, até agora eu acho que o review já tá bem positivo, né? Esse notebook vocês já viram que trouxe algumas mudanças interessantes, mas nenhuma dessas mudanças foi tão impactante quanto a tela que esse notebook tem agora. Eu acho que essa linha da Alienware evoluiu muito foi na tela nova que ele trouxe. Nós estamos falando simplesmente de uma tela de 240 Hz. Isso é muito diferenciado. A gente está acostumado com notebooks trabalhando a 144, no máximo 165 Hz, aqui já temos 240, né? Isso vai deixar não só os seus jogos mais fluidos, se eles atingirem 240 FPS, mas o próprio uso no dia a dia, o uso de navegação de internet, o próprio cursor do mouse fica muito mais suave em uma tela com uma taxa de atualização tão alta quanto 240, se comparado com outros. E sim, você consegue ver a diferença. No meu setup aqui atrás, eu tenho um monitor principal de 144 Hz e um monitor secundário de 240. E cara, o monitor de 240 realmente é bem mais fluido do que o 144. Mas não é só isso, tá? Essa tela da Alienware teve mais mudanças. Ela também é uma tela 2K agora, então resolução Quad HD. Isso é uma coisa que eu criticava bastante em notebooks que tem uma RTX 3070 para cima e ainda tinham telas Full HD. A 3070 ela foi feita para rodar 2K, 4K, né? Então aqui nós já temos um conjunto interessante. Ele agora tem uma 3070 Ti e a tela já é a resolução Quad HD nativa.
Mas além de tudo isso, essa tela também tem 99% do espectro de cores DCI-P3, isso significa, né, isso vai dar uns 125% da sRGB, que é uma evolução, se comparado com o modelo anterior que tinha 100% da sRGB. E calma que ainda não acabou, porque essa tela ainda tem 2 milissegundos de tempo de resposta, é o menor tempo de resposta que eu já vi em telas gamer. A gente tinha visto a tela do Strix e do Zephyrus atingir até 3 milissegundos, aqui é apenas 2, ele é muito rápido, né? A taxa de resposta ali vai ser interessante para você que joga competitivo, por exemplo. Também tem 400 nits de brilho, o que é uma evolução comparado com a versão anterior que tinha apenas 300. E por último, essa tela também tem compatibilidade com G-Sync, então você consegue deixar o G-Sync habilitado para não sofrer com aquele problema de tearing, né, do teu jogo ficar meio quebrado, a imagem ficar meio cortada no meio. A tela já é compatível com G-Sync e não com Adaptive Sync, que é o que a maioria está fazendo, né? Porque o Adaptive Sync ele depende da placa de vídeo integrada estar funcionando, e aí tem toda aquela questão de gargalo e tudo mais. Aqui não, o G-Sync funciona somente na placa de vídeo dedicada. Você pode desabilitar a integrada pelo Mux, se você quiser, que ele vai manter o G-Sync ativado. Cara, essa tela só não é a melhor que já passou por aqui, porque a gente testou recentemente a tela do Aero, que é uma tela OLED, que é uma outra proposta, né? Mas entre as telas IPS, com certeza essa aqui é a melhor de todas. As especificações dela matou simplesmente todo mundo, seja o Alienware anterior, matou também o Strix, ou até mesmo o nosso Helios 300 com uma tela nova que a gente fez a troca. Essa tela é bem superior. Ah, e outra coisa, a tela desse Alienware veio quase sem nenhum tipo de vazamento de luz, pelo menos a olho nu é impossível perceber algum vazamento. Utilizando a câmera e com a sensibilidade no máximo ali, que é uma coisa surreal, seu olho não vai ver aquilo, talvez você consiga ver um vazamento inferior ali, mas nada que vai atrapalhar na prática. Enfim, pessoal, eu acho que a tela desse notebook, se você vai utilizar a tela do Note para jogar ou para trabalhar, eu acho que o Alienware já te ganhou só nessa tela que ele trouxe. Mas calma lá que tem mais coisa para a gente falar dele ainda. Por último, já que a gente está falando aqui da parte externa, vamos falar de alguns detalhes legais, como por exemplo, esse notebook ele tem sensor infravermelho ali do lado da webcam, para fazer você conseguir desbloquear o notebook por reconhecimento facial, ou autenticar, né, em apps também utilizando reconhecimento facial. Então é uma tecnologia que a gente vê em alguns notebooks premium sendo trazido para os gamers, né? Veio no Zephyrus e também tem aqui no Alienware M15R7. Agora, falando de webcam, a webcam dele é complicada, assim como qualquer outro notebook gamer, a atenção é mínima na webcam, a webcam é a mais simples possível. Já o som desse Alienware é um som legal, é um som porque acima da média, melhor do que o som do Helios 300, que é bem baixinho e bem padrão smartphone. Aqui temos um som um pouquinho mais gostoso, mas ainda não chega perto do som que tem no Strix ou no Zephyrus. Lá sim o som é diferenciado. Aqui eu nem fiz questão de gravar porque é um som legal, é um som que vai te agradar no dia a dia, é um som bem alto, mas nada muito trabalhado, nada de muito especial. E falando do barulho que esse notebook faz, ele pode ser muito alto a ponto de te incomodar, ou ele pode ser mais silencioso também, depende da forma como você vai configurar ele. Porque é o seguinte, esse notebook tem um modo turbo, que é apertando FN, F1, ele vai ligar as ventoinhas no máximo, e aí ele fica muito barulhento. Ele chega a bater ali 66, 67 dBs, um pouquinho abaixo só do barulho que o Helios 300 faz, que é um dos notebooks mais barulhentos que já passou aqui no canal. Agora, se você não habilitar o modo turbo, deixar o notebook só no modo de alto desempenho, primeiro que a gente não sentiu quase nada de perda de performance, ele perdeu 1 FPS só que no barulho fez uma grande diferença. Ele ficou cerca de 52 a 53 dBs, o que é um barulho bem interessante, bem menor do que notebooks mais barulhentos. Ele, né, nessa faixa de barulho ele está entre os notebooks silenciosos, como é o caso do Dell G15, por exemplo. E ele continuou não esquentando mesmo sem o turbo. Então, provavelmente no seu dia a dia você vai optar por jogar sem o turbo, já que ele não vai fazer você ganhar tanta performance assim a mais. Em compensação, ele vai te entregar um barulho muito mais exagerado ali, um barulho muito mais incômodo, né? Para fazer os nossos testes, a gente botou no turbo para explorar o máximo de desempenho dele, mas na prática mesmo acho que você não vai utilizar ele. E por último, vamos falar um pouquinho sobre as partes internas nesse notebook aqui, conhecer um pouco como é que é o hardware dentro dele. A versão que a Dell me enviou aqui já vieram com 32 GB de memória RAM, tá? DDR5, 4800 MHz, mas se você quiser na hora de comprar, você tem a opção de vir apenas com 16 GB, né? O que é o que eu recomendo para a maioria, até porque eu mesmo não consumo mais que 16 GB no meu dia a dia. 32 é muito para mim, não precisaria de tudo isso.
Ambos os slots da SAN são soltas, tá? Para caso você queira fazer upgrade de RAM, ele aguenta até 64 GB no total. Já de SSD, ele veio com 1TB já instalado, já é Gen 4, inclusive pegou velocidades ali bem altas, né? Nos testes que nós fizemos no Crystal Disk Mark. E ele também tem um slot livre para adicionar mais um SSD. Algumas pessoas comentaram nas lives, estavam em dúvida se esse notebook suportaria, né? No segundo slot, um SSD de alta capacidade. Algumas pessoas que disseram que no manual dá a entender de que ele só suporta 256 GB no slot adicional. Eu botei um SSD de 1TB, que é o S70 Blade, que ele não só é de 1TB, como ele também é de alta velocidade e ele aguentou numa boa, ele reconheceu numa boa e funcionou tranquilamente também. Comigo ele ficou, né, com 1TB da SSD original, mais 1TB do S70 Blade que eu adicionei. Inclusive, de velocidades desse S70 Blade no slot secundário, foi de Gen 4 também. Pegou 7.100 MB por segundo de leitura e 6.300 MB por segundo de gravação. E bom, as últimas observações aqui da parte interna, né, é que primeiro, ele é resfriado agora por uma espécie de metal líquido no processador, composta por galho e elemento 31, e a bateria dele é de 86 Wh, então a bateria dele dura bem mais do que notebooks que tem, por exemplo, 56 Wh. É um notebook interessante para você utilizar fora da tomada no dia a dia. E finalmente, vamos falar um pouquinho sobre a performance que esse Alienware M15R7 tem, porque o conjunto dele é o i7 12700H, que nós já vimos nos Zephyrus, que está muito forte, pelo menos nos Zephyrus, e a RTX 3070 Ti, que dá a entender ser melhor do que uma 3070. Mas, vamos lá. Primeiro, tá? Todos os testes foram feitos com o modo G, então com o modo turbo ali, apesar de que eu falei, né, assim, o turbo não faz muita diferença, mas vamos tentar pegar o máximo de performance possível. Esse notebook também tem a tecnologia Advanced Optimus, que é uma evolução do Mux Switch, o Adrenaline, inclusive fez um vídeo falando sobre isso aí, recomendo muito que vocês vejam lá. Mas o Advanced Optimus consegue alternar entre as placas de vídeo dedicada ou integrada de forma automática, desligando completamente a integrada na hora que a gente for jogar. Então ele é parecido com o Mux Switch, só que no Mux Switch a gente tem que fazer isso manualmente, reiniciar o notebook toda hora. Aqui não, você não precisa reiniciar e o próprio notebook reconhece na hora que você abre um jogo para desligar a placa de vídeo integrada. Então, um recurso muito interessante e bem melhor do que o Mux Switch, que é um pouco arcaico, já que você tem que mudar muitas vezes na BIOS ali, reiniciar o notebook para fazer efeito. Aqui ele faz tudo de forma automática, o que vai priorizar desempenho quando for jogar e autonomia de bateria quando você estiver trabalhando, por exemplo. Então todos os testes foram feitos, né, com a placa de vídeo dedicada ligada e a integrada desligada, graças ao Advanced Optimus, e também vale lembrar que nós gravamos a tela do notebook utilizando a tecnologia da NVIDIA ali, o NVIDIA Shadow Play. Isso faz a gente perder de cerca de 3 a 5 FPS, só para vocês terem uma noção. E começando pelos testes do processador para ver se ele tá forte, né? Esse i7 12700H da Alienware não teve tanta performance como teve lá no Zephyrus M16. Nos testes de estresse, como por exemplo no Cinebench, o Alienware ficou com 15.000 pontos ali no multicore, já o Zephyrus com o mesmo processador pegou 18.000 pontos. Assim como no single core também, o Alienware ficou em segundo lugar se comparado com o Zephyrus. Isso acontece porque apesar de ambos possuírem o mesmo processador, o mesmo modelo de processador, a forma como esse processador é aplicado no notebook, né, a questão de configurações térmicas, configurações de consumo, isso pode fazer o desempenho deles alternar. Então no Zephyrus ele tinha um consumo um pouquinho mais agressivo, ele consumia mais energia e lá ele conseguiu pegar um desempenho maior do que a gente pega aqui no Alienware, que parece que o consumo está um pouco mais contido. Mas, de qualquer forma, né, ele perdeu para os Zephyrus, mas ele ganhou de todos os outros processadores aqui que testamos já no canal, inclusive do Ryzen 7 6800H do Strix. Tanto que em jogos full CPU, né, que são jogos mais competitivos como CS ou Rainbow Six Siege, ele pega taxas altíssimas. No CS em Full HD ele fica em segundo lugar com 569 FPS e no Rainbow Six Siege em Full HD também ele fica em quarto lugar com 402 FPS. Em ambos os casos, taxa de FPS suficiente para alimentar os 240 Hz. E beleza, agora que a gente já tirou o processador da frente, falar um pouquinho sobre a placa de vídeo desse cara, porque tem uma observação muito importante que já é bom você ficar sabendo, que apesar dele ter uma RTX 3070 Ti, de acordo com os nossos testes, essa 3070 Ti não tá tão mais forte do que uma RTX 3070, desde que ambas as placas de vídeo estejam nas mesmas condições.
Testamos um Forza Horizon 5 no Ultra e na resolução 2K, que é a resolução da tela desse notebook, e o resultado que pegamos foi semelhante ao que a gente tinha pego no Helios 300, que tem uma RTX 3070, por exemplo. Só uma observação, o nosso Helios está configurado para ter 140 watts de TGP, 140 watts de consumo na 3070, tá? Que inclusive é exatamente o mesmo TGP da 3070 Ti aqui do Alienware, ou seja, ambas estão nas mesmas condições, ambas estão com o mesmo power, né, o mesmo TGP. Mas de resultado, aqui no Forza Horizon 5, a 3070 Ti performou basicamente a mesma coisa que uma 3070, o que dá a entender que, se colocarmos ambos os chips gráficos na mesma condição, que seria o mesmo consumo ali, o mesmo TGP, a 3070 Ti não está sendo superior. Talvez a 3070 Ti conseguisse ser superior à 3070, desde que você colocasse mais consumo nela para fazer o chip gráfico realmente trabalhar mais e desempenhar mais. Tanto que testando em outros jogos, o resultado aqui se repetiu, tá? No Horizon Zero Dawn em 2K e na qualidade gráfica no máximo, ele pegou 83 FPS, quase a mesma coisa do que o Helios 300 com uma RTX 3070. Red Dead Redemption 2 em 2K também no máximo, foi a mesma coisa. Pegou 64 FPS, que é o melhor resultado de todos, mas mesmo assim, 1 FPS acima só, se comparado com a RTX 3070. Vale a pena dizer que a 3070 que nós temos aqui para testar contra a 3070 Ti aqui da Alienware é a de 140 watts do Helios, né? Mas a versão anterior do Alienware, que era o Alienware M15R6, a do ano passado, a 3070 dele era de apenas 130 watts. Então, realmente, se compararmos a 3070 do Alienware do ano passado com a 3070 Ti desse cara, vai existir um ganho de performance, mas muito mais pelo aumento de TGP do que pelo fato dele ter uma 3070 Ti. Mas um ponto muito positivo aqui para o Alienware, não sei se vocês chegaram a notar, mas é a temperatura dele. A temperatura está bem tranquila, o que é incrível, né? Já que antes o Alienware era conhecido por ser uma fritadeira ali de tão quente. Parece que as mudanças no sistema de refrigeração e o metal líquido dele fizeram uma boa diferença para esse R7, né? E agora dá para dizer que ele é um notebook gelado, onde não esquenta nada. Quer dizer, existem alguns momentos onde ele resolve ativar o turbo shot ali do processador do nada e aí ele esquenta bastante por cerca de 1 minuto, depois volta ao normal. Me parece que isso é algum tipo de bug dele, porque ele ativa esse turbo do i7 do nada, sem nenhum motivo, e depois de 1 minuto ele desativa automaticamente e não ativa de volta. O problema é que quando ele ativa, ele chega fácil aos seus 100 graus mais ou menos, porque o consumo do processador também vai lá para os seus 100 watts. A boa notícia é que não é tão comum desse turbo short do processador acontecer. Normalmente isso acontece na hora que você abre o jogo. Aí ele fica 1 minuto com a temperatura muito alta, depois de 1 minuto ele volta a ficar com a temperatura normal, que inclusive são temperaturas bem baixas. Lembrando, todos esses jogos estão sendo rodados na tela do Note, que tem resolução 2K, Quad HD, então são jogos rodados na resolução 2K, tá? E vocês viram que dá para rodar basicamente tudo na qualidade máxima, ou ali, de repente, diminuir para o alto, né? Na resolução 2K ele vai aguentar tranquilamente. Se você for jogar em Full HD, por exemplo, com certeza vai rodar tudo no talo. Em jogos futuros, se começar a surgir jogos mais pesados graficamente, né? É bom lembrar que existe o DLSS nas RTX em jogos que sejam compatíveis para você conseguir fazer a vida útil dela durar ainda mais. Mas essa RTX 3070 Ti ou até mesmo a RTX 3070 são placas que, cara, pelo menos por uns 2 anos na frente você vai conseguir rodar tudo no talo ou no alto para então começar a diminuir a qualidade gráfica mais para frente conforme forem passando os anos. Enfim, pessoal, esse aqui então é o Alienware M15R7. Vou ser bem sincero para vocês que eu gostei demais desse notebook. Para mim, é um notebook que beira aí a perfeição. As evoluções com relação ao Alienware anterior, né, o R6, são notáveis. Agora tem uma tela com melhor qualidade, 240 Hz, teclado é ABNT, notebook não está esquentando mais e dá para utilizar esse notebook sem turbo, que ele não vai esquentar e o barulho não fica tão alto também. Em compensação, sim, existem problemas que poderiam já ser resolvidos. Um dos problemas é a dobradiça, né, que você ouve um certo rangido conforme você mexe ela. E também a questão do software, cara. O software da Alienware, ele é meio bugado, ele não mostra as informações muito corretas. Às vezes tem que ficar fechando e abrindo para ele mostrar a informação que o turbo está habilitado, por exemplo, né?
O próprio bug do TurboShot do nada aumentar para 100 graus de temperatura no processador, eu desconfio que tem alguma coisa relacionada com esse software da Alienware também. Então, para mim, são os dois principais pontos negativos desse Alienware, mas, cara, comparado com os pontos positivos que ele tem para entregar, são dois pontos bem aceitáveis. A questão é que para você levar tudo isso vai custar caro, ele custa entre 12 a 15 mil reais, é muito dinheiro, mas para você que tem esse dinheiro para gastar, você quer um notebook gamer forte, eu acho que esse Alienware M15R7 é uma das melhores escolhas hoje em dia. Mas comenta aí o que vocês acharam desse cara aqui depois da gente trazer tanto conteúdo dele aqui pro canal. Gostaria de agradecer a Dell por ter enviado esse modelo pra gente testar. Inclusive, Dell, tô muito interessado aí, agora que eu já vi que esse cara não tá esquentando muito e tudo mais, tô interessado em testar os novos Dell G15, hein? Podia mandar pra gente mostrar pra galera também. Inclusive, galera, comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver os novos Dell G15 pra Dell ver que esse vídeo faria sucesso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo então. Até mais, valeu!